ZYC 627, canal de comunicação 262, 100,3. Rádio FM Terra, a nossa rádio. Imperatriz, Maranhão. A Rádio Terra FM apresenta a partir de agora o programa Ondas de Luz, sobre a coordenação do Centro Espírita José Grosso. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Terra FM, Imperatriz Maranhão. Bom dia à audiência, aqueles que estão nos assistindo pelo vídeo, agora Rádio Terra em vídeo e em rádio. Bom dia àquela nosso ouvinte que esteve sempre conosco nesses 30 anos em que apresentamos aqui pela Rádio Terra o programa Ondas de Luz. E neste momento queremos, ao cumprimentá-los, elevar o nosso pensamento a Deus. Dizer a Ele que nós estamos de joelhos em espírito, buscando a sua proteção. Através dessa mensagem que trazemos como uma forma de consolo e esclarecimento à luz da doutrina espírita, queremos pedir a Ele que abençoe todos os nossos rincões do Brasil, de norte a sul, onde cada um estará se dirigindo às suas sessões eleitorais e, através do voto, depositando as suas esperanças naquele que será eleito para um novo mandato nos municípios, nos 5.000 e poucos, nos 5.500 municípios aproximadamente do Brasil. E com essa mensagem, Pai, queremos agradecer pela oportunidade da vida, da saúde do corpo e do espírito, do alimento que temos sempre à mesa e da nossa família, a família espiritual e a família consanguínea com a qual transitamos neste momento da passagem física. De joelhos em espírito ainda, pedimos a Jesus, querido irmão, que esteja conosco, que nos inspire, que nos traga a sua força, a sua luz, que brilhe ela entre nós e que nós possamos fazer um programa mais uma vez, levando uma mensagem de consolo e esclarecimento a todos que nos ouvem. Muito bom dia, Isnande. Bom dia, Laércio. Que Jesus nos abençoe. Bom dia, Jorge. Bom dia, caríssimos ouvintes e aqueles que nos veem também. Fazer uma ligeira leitura inicial, chamado O Orgulho e a Humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós, que os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os processos. Bom dia, Isnande. Isnande,
De Laércio, não, o sobrenome... Barros. É porque eu sempre só olho Laércio como Barros, não olhava Islândia. Islândia é o nosso presidente hoje do Centro Espírita José Grosso. Vocês estão vendo que eu estou sem Edna aqui hoje, mas é um programa especial. De uma hora estaremos aqui junto com vocês das 7 até as 8 horas, quando aqueles que produzem os trabalhos na Rádio Terra estarão voltados para as eleições, não é? E visitando as sessões, fazendo cobertura, mostrando a movimentação dos eleitores, enfim, dando aquelas informações que é tão importante para a gente acompanhar a votação. E eu convidei Islândia, que é o nosso presidente atual do centro, e Laércio, que é um trabalhador de muitos anos conosco, para nos ajudar aqui a apresentar o programa de hoje. E quando o Laércio leu essa mensagem, Islândia, eu estava pensando aqui, esse espírito tão elevado que veio e disse que, pela experiência que ele havia vivido, ele estava trazendo uma mensagem de alerta para nós. E nós verificamos 2000 anos depois que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estão sofrendo e sobrecarregados, que são muitos hoje. E posteriormente a mensagem de Kardec, que nos disse nascer, evoluir, morrer e renascer. Uma sequência de aprendizado, de quedas, de levantamentos novamente do espírito, de novas oportunidades. Nós estamos vivendo um momento de transição planetária que se alonga. Qual é o nosso estágio hoje? Bom dia aos rádio ouvintes, né? Agora também pelo áudio, pela imagem, né? Agradecer a presença do Laércio, agradecer o convite. Jorge, parabéns para você, parabéns a Edna pelos 30 anos do programa, né? A gente acompanha o programa sempre. Já vimos participação de muita gente, o Zé Vilásio, a doutora Maria Helena, Ramsés, Noé, Edivando, vários irmãos dando contribuições para a disseminação do Evangelho. Com relação à transição, nós estamos experimentando a transição, e o momento da transição ele é longo e ele é doloroso. Poderia ter sido evitado? Sim, poderia ter sido evitado. Se logo após a chegada do Cristo, a passagem do Cristo pelo planeta Terra, nós tivéssemos iniciado um processo de reforma interior, nós hoje não estaríamos na condição em que estamos. Então, se a gente olhar 2000 anos que Cristo esteve pregando, vivendo o dia a dia na Terra, vivenciando o seu Evangelho, do ponto de vista prático, nós não aprendemos a lição, porque de lá o que aconteceu foram as cruzadas em seu nome, as guerras em seu nome, os morticínios em seu nome, o genocídio em seu nome, o genocídio com os indígenas, a escravização dos africanos. Tudo isso ocorreu e muita coisa do que foi feito em nome de Jesus, em nome do bem, em nome da paz, em nome do amor. Hoje se faz a guerra em nome da paz, né? Nós não evoluímos o suficiente para alcançarmos o entendimento do desenvolvimento da capacidade de resolução dos conflitos através do diálogo no fórum internacional, nas entidades, nas instituições internacionais. Essa transição ela é dolorosa, lenta e dificultosa por causa da nossa má inclinação. Se nós estivéssemos operando no bem, vivendo no bem, hoje nós já estaríamos bem mais avançados. Então, o Consolador que Jesus promete e traz, ele vem para delinear, dizer, daqui para frente vai iniciar o processo de depuração e aumenta substancialmente o número de habitantes na Terra, ou seja, Jesus dando oportunidade a todos aqueles que orbitam, que habitam o orbe terrestre, que estão encarnados ou desencarnados, a possibilidade de reencarnar nesses últimos períodos, porque é o seguinte: a transição planetária pela qual passamos, saindo do mundo de expiação e prova, indo para o mundo de regeneração, onde a regeneração, Jorge, é o seguinte: a regeneração não é a perfeição. A regeneração ainda é um processo interior de construção do próprio planeta e das individualidades humanas aqui presentes.
né? Então, Podemos considerar ele um estágio intermediário entre o próprio de expiações e mundo feliz. aí nós estamos num estágio em que Jesus está dando a oportunidade para essas boas almas, né, se recuperarem, mostrarem interesse em aqui permanecer. Por quê? O mundo melhorando, aqueles espíritos que não abrem mão da sua condição de inferioridade, eles não podem ficar, porque aí vão atrapalhar o processo de desenvolvimento do próprio planeta, o avanço de uma fase para outra. Então, eles no estágio cristão, habitando a prova e a expiação, eles serão convidados a habitar em um planeta primitivo, onde eles serão evoluídos. Olha a bondade de Deus. Aí tem que dizer assim, mas o degredo é um castigo? Não, o castigo é bondade. O degredo é bondade absoluta de Deus. É colocar um ser que está no estágio 2, que não tem condição de ir para o 3, no 1 para ajudar quem está no 1. Então, quem está na prova e expiação, habita a prova e expiação, e desenvolveu a materialidade, mas não desenvolveu a moralidade, vai auxiliar os irmãos da primitividade. Então, lá na ordem primitiva de desenvolvimento, quem está na prova e expiação ajuda e auxilia. Aí a bondade de Deus. Aí lá você tem chance de ser melhor do que você é. Porque lá você vai desenvolver o material, os aspectos materiais, mas desenvolver também sobre o aspecto moral, porque você estará servindo e auxiliando. Olha como é perfeita a bondade de Deus. E aqui diminui a pressão. Aí nós estamos na transição, esses espíritos degradados diminuem a pressão, melhora a aura planetária e nós teremos melhores influências, nós os encarnados. E os próximos que se encarnarão na Terra, eles terão uma aura planetária melhorada em função da melhora das individualidades humanas aqui presentes. Laércio, pegando um gancho do que Isnandi se referiu, a gente verifica de que, como aprendemos sempre na doutrina, é lugar comum a gente em palestras colocar, de que nós evoluímos através de duas áreas, através do amor e através da dor. Por que a população teima em esperar que a dor lhe alcance de uma forma, quase assim, insuportável? O sofrimento é muito grande no mundo. Os jovens estão entrando nas escolas e atirando em outros colegas que estão sentados ali estudando. O filho insatisfeito chega em casa e degola o pai, degola a mãe. A droga sustentando milhares e milhões no mundo inteiro. Os países ricos dando as costas aos países. Há uma desarrumação na casa. Qual é o lenitivo que nós esperamos? Jesus está a postos para todos esses fatos? Mais uma vez, o nosso cordial bom dia. Sim, Jorge, Jesus nunca deixou de estar a postos. Ocorre que nas reencarnações sucessivas a que todos nós estamos fadados, nós viemos alimentando ao longo dessas vidas sucessivas na Terra o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E por orgulho e egoísmo ainda não alcançamos a condição de verdadeiros cristãos, que muitas das vezes nos dizemos ser. Mas se Jesus estivesse pessoalmente em nosso meio, de que forma ele agiria diante daqueles que lhe trataram de forma tão triste, tão lamentável? E aí nós colocaríamos agora nessa situação também de Jesus. Se nos dizemos cristãos, como agir diante daquele que não simpatiza conosco, que nos trata ao mal, que nos martirizam? Qual seria o comportamento do Cristo? Esse seria o nosso comportamento. Se nós já estivéssemos compenetrados disso e vivendo isto a partir do núcleo familiar, que é a melhor escola, suportando a esposa difícil, o marido complicado, o filho problema, e sabendo conduzir como Jesus conduziria, nós teríamos uma humanidade já bem mais avançada moralmente. Por conseguinte, como disse o nosso irmão Isnandi, nós não teríamos mais as guerras, nós não teríamos mais as vinganças e, consequentemente, teríamos um planeta já regenerado. Estamos ainda em plena regeneração,
Não há prazo para que essa regeneração termine. Ela só depende de cada um de nós. Da individualidade do Jorge, do Isnande, do Regis ou de qualquer um dos nossos irmãos que conosco convivem. Mas principalmente de mim mesmo. Nós estamos no mundo de provas e expiações, transitando para um mundo de regeneração, é isso? Exatamente. Nós viemos da primitividade. Todas as moradas do Pai iniciam com um planeta primitivo que, depois de determinado tempo e dependendo do esforço desta população que ali é acolhida pelo amor de Deus, alcança um nível 2, chamado provas e expiações, que é o que a gente vem vivendo há mais ou menos 10 mil anos atrás. E a partir mais ou menos da Revolução Francesa, segundo a espiritualidade superior nos diz, nós adentramos nesta condição de regeneração. Mas até nos dizermos regenerados, aí há todo um processo que nós não podemos afirmar quando se dará. Mas, como disse também nosso irmão Isnante, e você fez uma pergunta excelente, se não é pelo amor, será sempre pela dor. Isnante, as conquistas morais não acompanham as conquistas materiais. A tecnologia, a informática, não é? Esse crescimento do conhecimento da ciência, das drogas, que salvam e muitas vezes até levam as pessoas a um infortúnio. Não é? E ainda que exista uma boa parcela da humanidade querendo navegar, querendo levar o barco a porto seguro, há um empecilho que se chama livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é danado, não é? Mas há um momento em que aquele que se desvia deverá pagar compulsoriamente, não tem jeito, não é? Esses entre nós que estamos aqui hoje, mais de 7 bilhões de habitantes na Terra, uma boa parcela dessa não voltará a encarnar na Terra. Em primeiro lugar, vamos fazer uma articulação. A transição, ela é uma derivação da lei do progresso. Ela é uma condição da lei do progresso. Então, o progresso planetário vai se dar. É uma marcha que nós podemos dizer que não tem como parar. A marcha do desenvolvimento social, coletivo, material e moral da humanidade não tem quem pare. Agora, você bem colocou. A humanidade terrestre consegue evoluir numa velocidade espantosa sob o ponto de vista da materialidade. As conquistas científicas, as conquistas tecnológicas, os meios e os mecanismos que nós alcançamos no ano de 2024, comparáveis com 100 anos atrás, são assustadores. Em 1992, a gente não tinha tecnologia de comunicação instantânea como temos hoje. Eu falei para o meu avô, o japonês, meu avô era vivo, foi o ano que ele se encarnou. Eu mostrei a revista Veja para ele e falei, os japoneses estão inventando o videofone. Você senta diante do aparelho, a outra pessoa senta lá no outro país, diante do aparelho, e aparecem as duas imagens, eles trocam ideias e batem papo olhando um para o outro. Aí meu avô olhou para ele e falou assim, você está pensando que eu sou besta. Ele entendeu como se eu estivesse querendo enganá-lo. E na verdade é uma tecnologia que nem foi para frente, porque ela era muito atrasada. Aí nós temos hoje o celular. Gente, o celular é revolucionário. O celular é revolucionário. O Bill Gates disse, antes de surgir, ele deu entrevistas e ele falava, nós teremos um mini computador que será usado na palma da mão e nós teremos nesse computador, nós veremos filmes, nós leremos livros, faremos operações bancárias. Eu fiquei olhando e digo, ele é louco ou é visionário? Mas ele não era nem louco nem visionário. Ele era um homem apoiado pela ciência, a ciência já previa aquele tipo de tecnologia. Bastava a tecnologia que desse base ao desenvolvimento do conceito. E a tecnologia chegou. E hoje nós temos o carro elétrico. O carro elétrico vai destruir a indústria do petróleo. A indústria do petróleo tem que começar a investir nas forças alternativas, nas forças motores alternativas, na energia eólica, na energia elétrica, solar. E o que acontece? Deus nos deu a bênção do livre-arbítrio. Pode ser a maldição também.
Porque se você não sabe usar, pode ser maldição. O livre-arbítrio me encaminhou até hoje para a condição de homem atrasado. Mas por que eu não sou um homem bom desde a reencarnação passada? Quero que você diga você. Livre-arbítrio, para mim, foi uma tragédia. Entendeu? Então, o livre-arbítrio para o Laércio hoje é uma bênção. Ele disse assim, olha, eu não quero nada desse lado aqui, eu quero desse lado de cá. Ou seja, ele fez a opção, né, por viver o Evangelho, em contraposição a Mamon. Aí você diz, rapaz, Laércio só quer ser agora. Ele está o tempo todo no centro espírita, o tempo todo só falando de palestra, de estudo, de não sei mais o quê. Aí o Laércio, na próxima encarnação, ele vai dizer, olha o salto que eu dei na encarnação passada. Livre-arbítrio. O bendito livre-arbítrio fez com que ele fizesse a opção por caminhar na senda do bem. Ele poderia estar na senda do mal. Aí você vê pessoas que têm muito dinheiro, que vivem pensando em produzir dinheiro, adoece para produzir dinheiro e depois o dinheiro que tem não salva a sua vida, porque desenvolve um problema grave de saúde. Então, é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. O livre-arbítrio é bom para o progresso da humanidade, mas também ele pode ser a grande chaga da humanidade, que pode lhe direcionar para o mal. Então, nós estamos na transição? Estamos. Agora, e se essa guerra agora que está sendo terminada de pouquinho, explode aqui, explode ali, explode aqui, explode ali, se houver um conflito destrutivo como a Segunda Guerra Mundial, aí nós vamos perder tempo. Aí nós vamos nos atrasar. O Chico falou que se em 1980, no ápice da Guerra Fria, tivesse acontecido uma hecatombe nuclear, nós nos atrasaríamos em 1000 anos. 1000 anos no processo de desenvolvimento do planeta. Olha só. Baseado em quê? No egoísmo, ainda vaidade. Ainda que haja uma depuração de milhões e milhões de vidas que serão ceifadas, e entre elas uma quantidade, certamente a maioria daqueles que provavelmente não voltariam à Terra, não é porque nós temos dentro da obra, né, do Livro dos Espíritos, as leis morais que nos coloca a lei de destruição. A guerra não estaria dentre esses fatores que poderiam possibilitar o avanço da humanidade? A guerra, ela sempre ajudou a humanidade. Na tecnologia, na ciência, na medicina, na enfermagem, na geopolítica, na sociologia. A guerra ajudou, mas também prejudica muito e atrasa muito, porque a guerra, ela é produto do livre-arbítrio, ela é produto da intenção de vilipendiar, de roubar, de vingar, de matar. Aí isso atrasa também a humanidade. O Haroldo Dutra, um dia, fez um pronunciamento num seminário que ele faz sempre, e ele falou que ele não citou, eu até já procurei e não encontrei, mas ele citou uma frase de Emmanuel que disse que a tendência é que, no processo de depuração do planeta, 1/3 das pessoas têm condição de ficar na regeneração. 1/3. Nós temos 24 bilhões de espíritos orbitando o planeta, encarnados no planeta ou não. Né? Então nós temos o quê? 8 bilhões podem ficar. Aí 8 bilhões que estão entre sair e ficar. Estão no meio termo ainda. Eles não se decidiram. Uma hora eles querem Mamon, uma hora eles querem o amor de Jesus. E 1/3 não tem condição de ficar. Esses ainda vivem, são imperterridos, no ódio, na dor, no desamor. Esses no dinheiro, esses não vão ficar. Eles estão prontos para embarcar com uma experiência primitiva. Voltar. Aí você diz, mas o espírito vai retrogradar? Não, o espírito vai continuar com o desenvolvimento dele, mas a casa é diferente. A casa é mais atrasada. Laércio, ainda nesse tema da escolha do caminho a ser seguido, e acabou de colocar aqui agora, escolher a Deus ou a Mamon, por que ainda que saibamos o caminho a seguir, a crescer, a evoluir na condição moral, na ajuda do próximo, no equilíbrio, e a gente escolha sempre o caminho errado? Ou seja, você não resiste ao chamamento. Quer dizer, há um desconhecimento de que há um mundo invisível agindo também sobre nós e nos induzindo a um comportamento que muitas vezes a gente não quer fazer, mas não resiste e vai naquele caminho errado. Jorge, excelente pergunta.
Na realidade, não existe o desconhecimento. Porque se todos nós já desencarnamos e reencarnamos sucessivas vezes, está no subconsciente de cada um que existe este mundo chamado espiritual e, por conseguinte, nós já o vivenciamos várias vezes. O que ocorre é que nós ainda trazemos no íntimo o nosso, como eu já disse, egoísmo muito arraigado. E teimamos em permanecer vinculados a ele por orgulho. E nesse egoísmo exacerbado, alimentado pelo orgulho, nós deixamos de avançar moralmente e, consequentemente, somos aqueles que estarão dando trabalho à espiritualidade superior encarregada desta limpeza que colocou o Isnande, no sentido de limpar, não porque são filhos perdidos do Pai. Lembremos o que disse Jesus: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, ele quis dizer com isto que de todos os que habitam este planeta, estando eles encarnados ou desencarnados, Jorge e caríssimos ouvintes, todos terão o seu quinhão de bênçãos. Ainda que esta bênção seja, como muito bem colocou o Isnande, expurgo de uma casa que já está mais ou menos arrumada para uma casa que ainda tem tudo por arrumar. Mas ele, ao chegar lá encarnando, através das mães primitivas daquela morada, ele será uma criança diferente. E logo, em eternidade, desenvolverá ideias de uma ferramenta, e com essa ferramenta a construção de uma casa mais segura, maneiras de caça mais adequadas, e os que ali habitam começam a observar que aquele jovem mais inteligente que os demais vai trazendo benefícios para toda a comunidade, começam a lhe dar apoio. E ele se torna um líder. E ele se torna, com isso, aquele que vai terminar dando comando a uma nova, nessa morada, aqueles moradores primitivos. Ele será, como, simbolicamente falando, nossa Bíblia, a raça adâmica. Né? Consequentemente, nossos irmãos que aqui estiveram 10.000 anos atrás foram transformando o planeta Terra no que ele é hoje, como muito bem também trouxe o nosso Isnande, a questão do uso das tecnologias. Começou com a pedra lascada, né? E hoje estamos que a agricultura fez e fará muito mais, porque vai alimentar. Dizem assim, mas o planeta Terra não tem condições de alimentar 15 bilhões de habitantes. Pode alimentar os 24 bilhões, se assim a humanidade desejasse. Lembremos daquele que queria ter o seu paiol guardando tudo para poder viver bem. E o que disse Deus? Nécio, nesta noite mesmo, sua alma será pedida. E para que será tanto aguentar? Não é? Teve, e será, e sempre vamos ter, porque, voltando a repetir a frase, nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a Jesus se perderá. Será acolhida pelo amor, mas pelo livre-arbítrio também será resgatada pela dor. Isnande, nós estamos hoje num dia de eleição, ela se repete a cada 2 anos, porque nós temos eleições separadas de presidentes, e senadores e deputados. E uma outra que elege os prefeitos dos municípios do Brasil, os vereadores. E a gente nota o seguinte: há uma parcela considerável de gestores na administração pública que negligenciam a sua administração. Os valores que lhes chegam, certamente em quantidades razoáveis, a promover as escolas condignas, que para dar conforto à criança. Por exemplo, nós vivemos, aqui numa cidade quente, onde a média, o pessoal está se abanando nas ruas, tomando banho de piscina, ali na chafariz da praça. Aqui as temperaturas é normal, 35, 36 graus. E as escolas, desculpe assim, uma queixa realmente, estão aí a merecer a mais atenção de todos, os hospitais, mas pegando a Imperatriz somente como exemplo. No Brasil também, o Brasil está vivendo um momento muito difícil.
Há uma responsabilidade direta dos gestores na administração pública e, por isso mesmo, o nosso cuidado na hora de colocar o voto. Sim. Na hora de colocar o voto. Porque nós seremos administrados, governados por esses que nós estamos elegendo. E que muitas vezes nós não temos depois a oportunidade de nos dar ouvido do que falamos. Não é? A responsabilidade deles é muito grande. Muito grande, Jorge. Eu vou começar a responder esse tópico. Eu vou começar por um princípio universal, que é o princípio da solidariedade. O grande cuida do pequeno. Isso é universal. Isso é uma lei universal. É uma lei natural universal que chama-se a lei de solidariedade. O grande, no caso, em Imperatriz, o grande é o poder público. E é comandado a cada 4 anos por um prefeito. O prefeito que chega ao poder, a pessoa que chega ao poder, ele, lógico, ele vai ter uma boa assistência para fazer o que é melhor. Mas aí tem a bênção ou a tragédia do livre-arbítrio. Ele pode muito bem dizer assim: eu sou o grande poder da cidade e o grande cuida de quem? Do pequeno, que é o individual, que é o cidadão, que é a gestante no posto, que é o menino na escola. Então, tudo isso é muito importante. Então, quando um gestor público ele falha na missão, ele contrai uma dívida imensa, uma dívida soberba. Por quê? O que acontece? Se a gente for imaginar sob o ponto de vista da doutrina espírita, um gestor público que faça uma gestão transparente. A gente sabe que o recurso não dá para fazer tudo, mas que ele faça uma gestão transparente, uma gestão honesta. As pessoas dizem: Dr. Jorge é um bom prefeito. Aí eu estou emitindo bons fluidos, lançando sobre a sua administração, sobre a sua pessoa, bons fluidos. Se você recebe bons fluidos, você se fortalece. Se você se fortalece, você acolhe bons espíritos que lhe dão uma boa inspiração. Mas se você, pelo contrário, você também é um mau gestor, você digamos assim, não vou disputar não vou acusar ninguém de nada, mas você não tem muito cuidado com a gestão pública, você não tem muita atenção com o menor, com os valores que são confiados. A escola não funciona bem, o posto não funciona bem, o hospital não funciona bem, as ruas estão esburacadas. Aí o que eu digo? Eu sou cidadão, eu digo prefeito malvado, prefeito cruel, prefeito desumano. Eu também estou lançando sobre o grande, que deveria cuidar de mim, que sou o pequeno, fluidos deletérios que passam a cercá-lo e envolvê-lo, e ele acaba rebaixando suas digamos assim, suas vibrações e atraindo mentes e mentalidades muito maléficas. E tudo isso vai influenciar. A lei de solidariedade, Jorge, ela é um negócio tão interessante que a Terra gira em torno do Sol. A Terra é o pequeno e o Sol é o grande. O processo de degredo é lei de progresso, mas é também lei de solidariedade. É o grande também cuidando do pequeno. A Terra que está mais evoluída, saindo da prova e expiação, em transição para a regeneração, ela dará mão de obra para o progresso do planeta X, que ainda está experimentando a primitividade. Já pensou, por exemplo, um planeta que tem lá 10 bilhões de almas primitivas habitando aquele planeta, encarnando e reencarnando naqueles corpos físicos ainda muito atrasados. Aí a lei de solidariedade universal diz: tira da Terra 8 bilhões e manda para lá. Aí a justiça divina, porque eu estou precisando sair da transição, eu não suporto a regeneração, mas eu vou ser muito útil na primitividade. Laércio falou: eu vou nascer na primitividade, corpos primitivos. A minha mente não é mais primitiva. Aí eu vou trazer as boas ideias. Eu vou trazer a transformação, lei de progresso. Mas a lei de solidariedade, que eu não sou de lá, eu sou daqui. Aí o Cristo planetário daquele planeta que me recebeu, degradado do planeta em regeneração, em transição planetária, ele vai dizer assim: olha, você está bem aqui, nos ajudou bastante. Aqui, ó, já temos agricultura incipiente, já estamos entrando na era dos metais, já estão forjando algumas ferramentas. Daqui a pouco nós vamos inventar
vamos descobrir a roda, vamos controlar o fogo, aí nós vamos evoluindo. Na hora que a gente melhorar um pouquinho, eu lhe devolvo. Você está ajudando bastante. Solidariedade universal, que é a lei divina, que diz que eu saí daqui porque não tinha condição, eu vou voltar, porque mostrei lá a contribuição material, mas eu me desenvolvi moralmente, que ajudei o próximo. Ainda que isso demore 1000 anos. Ainda que demore 1000 anos, ou 2000 anos, ou 10.000 anos. Mas para Deus não tem tempo. Aí eu volto para cá. Aí eu volto com a roupa lavada e enxaguada. Aí eu digo, aí o meu Cristo planetário olha para mim e diz, rapaz, você está bem apessoado, você está bem trajado, a roupa é oficial. Aí eu entro de volta. Eu já recebo a chance de viver nesse planeta já na regeneração. Então, nessa resposta ainda, Jorge, contida no Evangelho, no capítulo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, só nesse parágrafo que diz assim, e isto para aquele que se coloca como futuro gestor das cidades brasileiras, deveria ele estar compenetrado disto aqui. Amar, e é preciso que aquele que governa ame os seus munícipes. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Com esta palavra, aquele que se coloca na condição de candidato para ser prefeito das inumeráveis cidades do nosso país, e por que não dizer de todo o planeta, deveriam ter essa visão de que eles são portadores do amor e desenvolver esse amor em si para que, como disse o nosso irmão, postos de saúde possam funcionar melhores, hospitais possam funcionar melhores, escolas, as praças, as ruas, porque quem ama faz para todos, não para si. A proteção solidária e a lei de solidariedade. Tem um vídeo que circula na internet de um professor de uma universidade muito interessante do Sul, um biólogo, e ele explicou o que acontece com uma árvore gigante numa mata. Tem uma floresta, tem uma árvore que ela se sobressai. Ela é a árvore maior dali. Aquela árvore tem uma responsabilidade com milhões de pequenas, médias árvores, arbustos, trepadeiras, aquelas que enramam no chão, além dos insetos, dos pássaros. Por quê? Aquela árvore gigante, no período da estiagem, ela faz um processo de buscar água no local mais fundo possível. Às vezes, 2 quilômetros. Ele explicou que tem árvores que têm raízes que vão buscar água a 2 quilômetros. E ela suga essa água durante o dia todo. E ela se nutre daquela água fazendo a fotossíntese, transformando a seiva bruta na seiva elaborada, como se diz na biologia. E de noite, ela fecha os seus canais. Ela suga, e a água não sobe o tronco. Lá da base da raiz, ela dispersa por uma teia radicular, podemos assim chamar, de raízes, que vão espalhando micro-raízes, espalhando água para as menores, que não tem a raiz para ir buscar água lá embaixo. Então, de noite ela abastece, de dia ela se nutre. Solidariedade. Aí eu digo, a célula que está no meu corpo, ela está no processo de desenvolvimento, no processo de progresso. A célula que está no meu corpo, a célula da pele, é a célula mais simples que existe. A gente troca a pele direto. Pode esfregar que a gente vê sair a buchinha de pele. Essa célula da pele é a célula mais simples do meu organismo. A célula mais complexa do meu organismo é o neurônio. O neurônio já é uma célula vivida.
A célula da pele é uma célula inicial. Aí ela perde o princípio vital mais rápido. Mas o princípio vital não morre. O princípio vital que habitou aquela célula que morreu, ele vai para outra que nasceu. E ele vai ganhar experiência e um dia aquela célula será um neurônio. Vai ser uma célula do fígado, vai ser uma célula do coração, vai ser uma célula do intestino, que são as células mais importantes. E um dia aquela célula estará no comando cerebral e ela vai migrar. Ela já evoluiu e ela não vai mais precisar trabalhar naquela função. Ou seja, um dia ela está, aquele princípio estará num pássaro pequeno, num pássaro grande, depois num animal de pequeno porte, num animal de grande porte, até chegar no homem. Aí a lei natural. A transformação é lenta. Tudo é progresso. A transformação, a reforma, que é a reforma nossa, a reforma moral, ela é muito lenta, porque ela depende muito do nosso esforço, pessoal. Merece esforço, é preciso esforço, não tem dúvida. Você sabe que você está fazendo algo errado, você persiste porque ele dá prazer, porque ele dá satisfação, e você vai prolongando. Nós temos um colega aqui no centro, sem dizer o nome, que ele diz, mas eu tenho uma eternidade. Aí não me importa não, que na próxima vida eu vou recuperar. Agora, esses excluídos daqui, Laércio, que não vão para o fogo eterno do inferno, nós sabemos disso, mas ele tem uma direção a ser levado, a ser escotado para um mundo onde seja compatível com o seu estágio moral. Jorge, não nos esqueçamos nunca da frase que Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. E não pensemos que na transição que nós estamos vivendo, todos aqueles que serão expurgados, digamos assim, do planeta, vão para uma morada específica. Não necessariamente. Porque nós temos elevados níveis, ou melhor dizendo, variados níveis de espíritos. Tem um Laércio da vida, mas aí já tem um Jorge que é mais evoluído, já tem um Islande que já ama, já consegue amar. E assim por diante. Vamos ter exemplos aqui. Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, já é considerado um espírito evoluído para o nível terreno. Mas há espíritos medianos que ainda não alcançaram aquele nível de Madre Teresa de Calcutá, de Francisco de Assis, né, de tantos outros espíritos exemplos. E os medianos podem permanecer no planeta. No entanto, aqueles que ainda se comprazem no roubo, nos assassínios, no ódio propriamente dito, estes terão suas moradas de acordo com as suas tendências. Portanto, por misericórdia divina, há um que vai para um planeta que estará semelhante esteve à Terra há 30 mil anos atrás. Mas outros que irão para um planeta, para uma morada onde está vivendo mais ou menos o que nós vivemos 5 mil anos atrás. Então, ali na Mesopotâmia, quando o homem conseguiu fazer o primeiro roçado de trigo, não é? Percebendo que, desviando as águas do rio Tigre ou do Eufrates, a terra ia ficar úmida por mais tempo, ele percebeu que uma semente que ficou caída ali, por acaso, germinou, ele não arrancou, ele continuou caminhando, buscando sementes mais para frente. 3 meses depois, ele retornou por ali para catar e viu que tinha nascido uma espiga maravilhosa ali de trigo ou de milho ou qualquer uma outra coisa, e ele despertou, porque ali já era um espírito começando a evoluir. Diante disso, aqueles que serão também levados a estas moradas vão ter essa oportunidade de despertar lá essas condições. Opa! Por quê? Porque já está no íntimo. Nós não perdemos o que já adquirimos. Está no subconsciente. Embora a gente não vai estar relembrando com muita clareza. Mas e os sonhos servem para quê? Então, no momento em que aquele indivíduo, naquele corpo ainda muito primitivo, mas um espírito já avançado tecnologicamente falando, só falta desenvolver a asa do amor, como você colocou no início de sua fala, percebe isto, ele começa a plantar. E ao plantar, ele entende que vai também estar auxiliando aos demais. Ao auxiliar os demais, ele desenvolve o amor.
Pela dor, foi necessário ser levado ao amor. E aí, ele tem essa evolução necessária em virtude de ter feito bem a outros. Isnade, nós estamos chegando ao final do programa. Eu, inicialmente, quero agradecer. Quero agradecer a você, ao Laércio, por sua presença. Certamente faremos outros. Por isso aí nós estamos iniciando uma nova fase, essa do audiovisual. E você não vai se excusar do meu convite. Não posso. Mas a pergunta que fica é a seguinte: em linhas gerais, qual a contribuição que a doutrina espírita pode oferecer neste momento de grande ebulição do nosso planeta? Evangelho. A contribuição é evangelho. A contribuição é a boa nova que Jesus trouxe. Por quê? Porque o evangelho ele vai fazer um processo de transformação interior. Ou seja, Jesus está o tempo todo dizendo: é necessário que você implante o reino de Deus em seu coração. O homem com o reino de Deus implantado no seu coração, ele já está regenerado. Ele está regenerado. Jesus disse o que para o Batista? Disse para os apóstolos: dentre os nascidos de mulher, ele é o maior. Ou seja, dentre os nascidos, no regime da prova e da expiação, não tinha ninguém maior do que o Batista. Elias é o maior. Mas Jesus complementa: no reino dos céus ele é o menor. Porque no reino dos céus tem gente melhor do que ele. Então eu preciso implantar o reino de Deus no meu coração, fazer o processo de transformação para alcançar o reino de Deus. Aí lá no reino dos céus. Quando eu chego no reino dos céus, que é o mundo real, que é o mundo espiritual, onde nós vivemos efetivamente, que aqui nós estagiamos. Quando eu chegar lá, eu estou na pré-escola. Eu vou precisar passar para o fundamental, passar para o ensino médio, passar para a faculdade para poder começar a trabalhar. Eu vou começar tudo de novo, porque lá eu sou o menor. Mas eu preciso primeiro fazer o dever de casa aqui. Por isso que Jesus disse que João Batista, dentro do nascido de mulher ele era o maior. Mas no reino dos céus ele era o menor. Ele era um menino no reino dos céus. Mas aqui ele era grande. Por quê? Porque nós estamos na prova de expiação. Por que a gente não trabalha para que aconteça conosco o que aconteceu com Madalena? Se transformou só com a presença de Jesus. Por que a gente não aproveita o que já estamos estudando e nos transformamos, como Zaqueu se transformou? Ou como Paulo se transformou? Então tem muitos exemplos, né, de transformação. A receita do Evangelho. Não só estudar e viver o Evangelho. Praticar os ensinamentos. Laércio, muito obrigado, meu irmão, por sua presença. Estaremos juntos outras vezes. E fica a mesma pergunta para você. Qual a contribuição que nós podemos dar? Porque você sabe que a doutrina não tem um proselitismo das esquinas, do som alto, das músicas, dos chamamentos, mas do ensinamento, do esclarecimento, como nós fizemos aqui hoje. É essa mensagem que deve ser levada e continuada? Sem sombra de dúvidas, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus e a nossa frase tão célebre que Kardec cunhou para o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Sejamos caridosos a partir da nossa casa, mas do nosso semelhante, daquele que não simpatiza conosco ainda. Sejamos generosos, pródigos mesmo do nosso amor. Eis o caminho da regeneração: amar, amar e amar. Muito obrigado. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui e pedindo a vocês que prestem atenção no voto que vocês vão depositar nas urnas. Esses votos são muito... Esse voto seu individual, que se somará a muitos outros, estará elegendo alguém que vai administrar em seu nome, em nome de seu pai, de sua mãe, de seu irmão, de seu filho, não é, de seu amigo vizinho, do da frente, do de trás, dos colegas, do professor, toda a cidade. Nós vamos depender desde que nós estamos elegendo hoje. Não basta ser amigo, ser um conhecido, porque ele pediu. Não, porque a gente já se conhece há muito tempo. Não. Olhe o seu passado, olhe o seu presente, olhe o seu projeto, olhe nos olhos a sua responsabilidade, olhe o que falam dele, olhe isso tudo. É uma análise que tem que ser feita. Não é uma página de cadastro que você vai levantar do homem, não. Mas você vai estar
subordinado às suas decisões durante 4 anos. Somente daqui a 4 anos você poderá mudar novamente aquele que você elegeu. Então, olha, seja, no mínimo, está entendendo, cuidadoso com o seu voto. Não é? Vamos pedir a Deus que tudo transcorra da melhor forma, que sejam eleitos, aí serem bons ou não. Vai depender da votação que nós dermos, mas nós vamos acolher o resultado e pedir a Deus que entre no coração de cada um e que nos 4 anos de gestão daqueles que estão sendo eleitos, que eles possam fazer uma administração de transformação em nossa cidade. Que Jesus nos abençoe a todos e ficamos por aqui no programa Ondas de Luz, dizendo que estaremos de volta no próximo domingo com mais um programa Ondas de Luz. Até lá e um beijo no coração de todos. Estamos apresentando o programa Ondas de Luz. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa
Acabamos de apresentar o programa Ondas de Luz. Estaremos de volta no próximo domingo.